Sejam bem-vindos. Hoje nós estudaremos a palavra de Deus, buscando ouvi-lo e abrindo os nossos corações para os seus ensinamentos. Temos mais uma oportunidade diante do Senhor de estar nessa escola bíblica online. E que Deus realmente abençoe o seu coração. No Salmo 109, a palavra de Deus nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Escute essa palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o meu e que o seu coração possam ter luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu sei que esta é uma grande oportunidade de compreendermos, Pai, o que acontece, Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida, além dessa que nós já estamos vivendo aqui na terra, Senhor, como será no céu, qual a vontade do Senhor para nós. Abre, pois, o meu coração, abre o coração dos nossos ouvintes, meu Pai, daqueles que estão disponíveis, Deus, para aprender de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que realmente tem a palavra de vida. E nós queremos receber esta palavra em nossos corações. Que a Tua vida chegue para todos os que estiverem, Deus amado, com o coração mesmo buscando, Senhor, a entender, a compreender o que é a vida e o que é a vida após a morte. Eu te rogo isso, Pai, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa bendita, mas eu quero compartilhar com você também uma verdade que Jesus nos ensinou, uma verdade grandiosa, e essa verdade está, mais uma verdade, não é, que Jesus tem nos ensinado, e essa verdade se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E vou repetir, vale a pena. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Graças a Deus por essa grande verdade que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos pensar hoje sobre o tema da lição 10, depois da morte, o que será? Quem é que não quer saber disso, não é? Então, nós temos essa oportunidade de estudar hoje um tema muito, muito, muito significativo para nós. E aí, eu fiquei pensando, para a gente entender o que tem depois da morte, a gente precisa também entender a origem da morte. Você acha que Deus nos criou e quando Ele nos criou, Ele nos deu vida? Nossos primeiros pais estavam ali no jardim do Éden, mas algo ocorreu e este algo nós queremos ler com você. Então, eu quero que você abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ao colocar Adão e Eva, nossos primeiros pais, no Éden, Deus deu uma ordem que por eles foi desobedecida. Deus disse assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você ainda não sabe essa história toda, eu indico que você leia. Leia o capítulo 2, leia o capítulo 3, que aí a gente vai entender a origem da morte. Porque ali no capítulo 3, no versículo 19, nós já vimos que Adão e Eva desobedeceram esta ordem de Deus, e como Deus disse, certamente morrerás,
eles morreram. O que significa então esta morte? Não é? Nós vamos entender isso. Mas em Gênesis 3:9 o Senhor diz: do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Então a morte começou aí a separação da raça humana com o seu Criador, com o Deus Pai, o Deus que cuida, o Deus que protege. E aí aquele casal saiu da presença de Deus, saiu do Jardim do Éden, por conta de quê? Da desobediência. Então nós podemos dizer com toda certeza que a morte é, pois, o resultado da desobediência dos nossos pais. Nós fazemos parte da raça humana, pecadora. E aí a Bíblia vai nos afirmar vários versículos, nós encontramos esta afirmação. Todos nós somos pecadores. Então eu quero que você guarde bem esse versículo, Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 nos diz também que este pecado tem um salário, tem um resultado. Vamos ler? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe a morte física, essa em que o nosso corpo volta ao pó da terra, e a morte espiritual, que é a separação eterna do nosso espírito de Deus. E aí nós vamos ler agora em Hebreus 27:28. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, lemos assim. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o aguardam para a salvação. Aqui nestes 2 versículos tem 4 verdades que eu quero fundamentais para a nossa fé em Cristo. Eu quero que você marque aí essas verdades. A primeira verdade que está aqui nessa palavra de Deus é que o ser humano morre uma única vez. Nós vamos morrer somente uma vez. A segunda verdade é que depois da morte segue-se o juiz, que logo a seguir a morte, todo ser humano é julgado por Deus. Estaremos diante de Deus, o Criador, o Pai, e daremos conta da nossa vida e das nossas escolhas enquanto estamos vivendo aqui na terra. A terceira verdade é que Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, Cristo também só morreu uma vez. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte para sempre. Não tem como mais Jesus experimentar a morte. Glória a Deus. Quarta verdade, Jesus virá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar e ele vem para aqueles que o aguardam. Por isso, no seu coração e no meu, não pode faltar este desejo. Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano eterno para a nossa vida. E a nossa vida, a vida de qualquer ser humano. Quando nós nascemos, nós temos esse começo, nós temos o meio, que é o processo da nossa vida, e nós temos o fim, quando nós realmente vamos estar diante do nosso Pai. O mais importante e o essencial hoje é a decisão que nós tomamos
diante da nossa vida. O que aconteceu conosco? Aconteceu que quando Deus nos tirou do jardim do Éden, nós ficamos o quê? Perdidos, pecadores, mortos, afastados de Jesus Cristo. Mas agora a gente experimenta, não é? Com Jesus Cristo nós vamos experimentar o amor de Deus e o retorno. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então a morte é vencida por Jesus e todo aquele que crê em Jesus também vence a morte. Eu quero que você guarde no seu coração, porque isso é muito, muito, muito importante, da gente saber que essa decisão que nós vamos ter, que essa lição depois da morte, o que será? A gente precisava compreender que nós só vamos morrer uma vez, que depois da nossa morte já segue o juiz, não tem meio termos, não tem como depois da morte a gente ainda decidir se quer viver no céu com Deus, se quer compromisso com Jesus, se quer receber a salvação que Jesus pagou lá na cruz por nós. É em vida que nós temos que tomar essa decisão. E que é certo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu, ele agora é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou para não morrer nunca mais. Eternamente será assim. E aí, a autora aqui da nossa lição, ela começa dizendo uma coisa maravilhosa. Ela diz assim: milhões de pessoas, embora tenham consciência da limitação da vida, que nós temos anos para viver aqui, mas não é para sempre que nós vivemos na Terra. Apesar da gente saber disso, saber que todos vão morrer, a maioria não está preocupada com o destino eterno de suas almas. E esta lição, meus amados, ela vem para nos colocar em alerta. Olhe, porque eu posso ter vivido aqui ou em sofrimento, ou em grande paz, ou em pobreza, ou em riqueza, mas o que vai ficar para sempre é a decisão que eu tenho que tomar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que escolher a vida e receber a vida que Jesus Cristo trouxe com a sua morte para nós. Você está entendendo? Então, o principal mesmo de tudo, o principal não é comprar, não é ter, é ser uma filha e um filho de Deus, e isso só acontece quando nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração como Senhor e Salvador. Em João capítulo 1, versículo 12, tem assim a palavra de Deus: mas a todos quanto receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí não haverá morte para os filhos de Deus. A morte, separação eterna de Deus, é vencida, é conquistada a vida através do Senhor Jesus Cristo. É certo que os que creem em Jesus vão morrer, vão voltar ao pó, vão sim, só que imediatamente vai acontecer um milagre de você ser levado à presença do Pai e ficar com Ele no paraíso. Você já pensou o que é o paraíso? A Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, depois você leia essas passagens, que vale a pena para a gente saber como é o céu, para que a sua alma deseje estar no céu com Deus. E lá no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter egoísmo, glória a Deus. Vai ser tudo para a glória do nosso Deus. Mas lá no céu vai ter a presença constante de Deus. E também o pecado nunca mais terá força sobre o nosso coração. Porque vocês sabem que a morte de Jesus, ela nos dá força para perdoar todo o nosso pecado. A morte de Jesus já perdoa todo o pecado que eu e você temos cometido. Ele tem esse poder de perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Já diz 1 João,
capítulo 1, versículo 7. E diz mais no versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Então vamos confessar nossos pecados, vamos receber Jesus em nosso coração como Senhor da nossa vida, e com isso estamos recebendo a vida que ele é, a própria vida. Lembra daqueles versículos que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Então queira Jesus com você. Só com ele nós alcançaremos esse retorno da comunhão com Deus eterno e poderemos morar lá no céu com ele. Glória a Jesus. Glória a Deus por tantas promessas gloriosas. E aí Jesus Cristo está diante, não é? Daquele quadro que a gente lê dos evangelhos, a gente vai vendo os fariseus, saduceus, e era os religiosos todos pressionando Jesus, mas Jesus não, Jesus é Deus, né? Ele veio como homem, ele veio como Deus. Glória a Jesus por isso. Mas Jesus tem sempre compaixão de nós, não é? Porque aí Jesus, ele vai e conta uma parábola que eu quero repartir com você agora. E nessa parábola vai dar todo o entendimento para você. Então, abra seu coração ao ler esta palavra, porque o Espírito Santo quer que você não fique com dúvida. Depois da morte, o que será? Essa é a resposta, o que nós vamos responder com a parábola que Jesus contou. Glória a Jesus por essa parábola tão linda e tão gloriosa que nos fala como é na eternidade. Nós vamos abrir aí em Lucas capítulo 16. Vamos estar lendo do 19 até o versículo 31. Leiamos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Acontecer morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que palavra grandiosa! Meus irmãos, Jesus Cristo ensinou esta parábola. E aqui tem tantas verdades sobre a eternidade, sobre a nossa decisão na terra, sobre como vai ser. A gente não pode ter dúvida de como vai ser, porque aqui claramente o Senhor deixou
muitas verdades mesmo, que eu creio que vai abrir aí a sua mente e o seu coração. Como é bom conhecer a Jesus e entregar nossa vida para Ele. Sabe por quê? Porque a eternidade não vai ter fim, gente. Eterno é uma coisa que não acaba. Com a nossa mente infinita, é difícil a gente imaginar um termo desse sobre eternidade. Agora você imagine que você tem hoje para tomar a decisão de onde você quer passar a eternidade. E aí, depois da morte, o que será? Vai depender da sua decisão agora, em vida. O que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra? Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós. Em João 3,16 diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você precisa receber a Jesus. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa assumir um compromisso com Deus, de mudar de vida, de querer se santificar, de querer ser parecido com Jesus, de andar segundo o coração de Deus. Eu quero ler ainda o versículo de João 3,36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que foi que Jesus ensinou nesta parábola? Primeiro, são duas vidas, duas pessoas. Viveram aqui de modo diferente, mas, na verdade, o modo que eles viveram era de acordo com a decisão de vida que eles tinham tomado. A decisão aqui é, se você crê em Jesus, eu quero que você preste bem atenção nisso, a sua alma no futuro, ela vai estar no céu com o Pai se você crê em Jesus Cristo. Você viu o versículo que eu li agora? Quem crê no Filho tem a vida que é eterna, a vida que não acaba. Você só pode entrar no céu por meio de Jesus Cristo. Não existe vários atalhos, caminhos de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, não. Tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. Eu recebo a salvação que Ele comprou lá na cruz e você deve receber também. E se você já recebeu, glória a Deus, porque aí a nossa vida vai ser igualzinho aqui do mendigo. Vamos ver lá? Então, os dois homens, um era rico, gozava de todos os prazeres que o dinheiro lhe proporcionava, e era aos seus próprios olhos e aos dos outros um homem bem-sucedido e feliz. Só que nessa vida terrena, preste atenção aos valores terrenos, o que é felicidade para o mundo, o que é a verdadeira felicidade. É você ter a vida eterna que não acaba nunca. É você ter a certeza que vai morar no céu com Jesus. Esta é a verdadeira felicidade. Esta é a verdadeira riqueza. Ter os valores do reino de Deus no seu coração. Mas este homem que era rico, ele tinha um outro homem que ficava. E a Bíblia, Jesus contou tão lindamente, não é? Que aquele homem ficava... aquele mendigo chamado Lázaro, até o nome Jesus deu. E aí, Lázaro, o nome de Lázaro significa o quê? Deus é a minha ajuda. Então, só para a gente perceber que não é por causa que aquele homem era pobre que ele foi para o seio de Abraão, mas porque ele tinha Deus como seu Senhor e seu Salvador. Só entra no céu com esta verdade no seu coração. Não se iluda. Não é frequentar a igreja, a gente já estudou aqui sobre religiosidade. Não é. A salvação é uma pessoa, chama-se Jesus. A felicidade é uma pessoa, chama-se
Jesus. O amor é uma pessoa, chama-se Jesus. Você sabia que tudo é dele, por ele e para ele? Ah, pois, sem Jesus, nós não podemos chegar no céu e viver uma vida eterna, aquela vida preparada pelo nosso Pai. Mas eu quero que você entregue sua vida ao Senhor Jesus. E também Deus quer isso, sabia? Às vezes a pessoa fica assim, eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Ah, pois o que Deus quer é que você crê em Jesus e que você, crendo, possa receber dele a vida eterna e o perdão de cada pecado que a gente cometeu desde o nosso nascimento, desde o Jardim do Éden. Jesus é o único que perdoa pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus, o nosso Pai. Graças a Deus por isso. E aí a história continua. E os dois morreram. E aí a gente não sabe, né, como foram os enterros. Já ouvi assim muita mensagem sobre esse texto, assim, florando, né, criando. Mas com certeza o enterro de rico dá para a gente imaginar. Muita gente dizendo palavras bonitas, não é? Muitas pessoas, muitas coroas de flores, hein? Muita coisa boa. Talvez no enterro de Lázaro não tenha tido nada. Quem sabe se Lázaro foi enterrado? Mas isso não importa. O que importa, repito novamente, é você conhecer a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, que você pode fazer isso agora, e dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Corra para os braços de Jesus. Sabe por quê? Porque você e eu somos pecadores. E nós precisamos do Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Jesus. E aí nós vemos a aflição desse rico. Meus irmãos, pelo texto, dá para a gente ver aqui o quanto é dolorido. Primeiro, aquele lugar não vai ter fim, não vai se acabar. Não vai chegar assim, não. Eu passo aqui 5 anos e depois eu saio daqui e vou para o céu. Não é assim, não se iluda. Por isso que Jesus contou esta parábola e tantas verdades que ele falou aqui. Porque no inferno, versículo 23, estando em tormentos, o rico que morreu, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é uma verdade que nós já vamos aprendendo aqui com esta parábola. É que o tormento é tão grande, porque vai dar para ver a diferença que é viver ao lado de Deus. Já pensou? E isso pela eternidade. Não vai ter fim este sofrimento. Deus tem a misericórdia de quem ainda não compreendeu este amor do Senhor. Deus tem misericórdia de mim e de você, para que a gente não se afaste do amor que é Deus. Não se afaste de Jesus. É só com Ele, por Ele, que nós chegaremos ao céu. E aí eu vejo uma aflição tão grande no coração desse homem. E ele pede, meus irmãos, para que ele seja refrescado, aí no versículo 24, a língua dele seja refrescada. Quando a Bíblia diz que no inferno é um lago de fogo ardente, continuamente, é um lugar de dor contínua. Então, nós vemos aqui por este versículo quanto vai ser de sofrimento ali. Mas no meio do sofrimento, a resposta de Jesus, a resposta de Deus aqui no versículo 25, é uma resposta que faz com que a gente pense. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Qual o maior bem que você tem hoje? Você tem a sua mente, você pode decidir agora, nesse instante, se você vai entregar sua vida a Jesus, vai confiar a Ele e vai pedir a Ele, Jesus, me salve. Jesus, eu te quero no meu coração. Aleluia, aleluia. E aí, Lázaro, que teve tantos males, estava consolado dos seus tormentos ali no céu, do lado de Deus. Sabe, se você tem passado por aflições, mesmo crendo em Jesus, entregando sua vida a Ele, não se preocupe. No fim da sua história, você vai ser consolado
pelo Pai da eternidade, pelo Príncipe da paz. E você vai estar ao lado de Deus, assim como eu, por causa de Jesus e por meio de Jesus. Em Jesus Cristo, nós somos salvos. Crendo nele, nós somos salvos. Aleluia. Todos os nossos pecados são perdoados. O nosso nome é escrito no livro da vida. Jamais nos arrebatarão de sua mão. Quantas coisas maravilhosas nós temos de promessa nessa palavra de Deus. Mas também uma coisa que me chamou muito a atenção ao estudar esta palavra de Deus é que aquele homem, ele tinha consciência das coisas. Ele sabia que tinha deixado seus irmãos. E ele diz no versículo 28, eu tenho 5 irmãos. E aí ele roga a Deus para que seja mandada uma testemunha, a fim de que os irmãos dele não fossem para aquele lugar de tormento. Grife aí na sua Bíblia. Há um lugar de tormento na eternidade e há um lugar de paz que é no céu. Qual você deseja estar? Você sabe o dia que você vai partir aqui dessa terra? Não sabe, nem eu. Pode ser daqui a pouquinho. Mas Deus tem nos dado a chance de ouvir essa palavra dele. E eu quero que você venha confiadamente para o Senhor Jesus nesse dia. E diga, Jesus, me perdoa pelos anos que eu tenho vivido sem o Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Ele te recebe. Ele diz que aquele que vem a ele de maneira alguma será lançado fora. Olha que promessa, creia nessa palavra. É a palavra de Deus, porque esse lugar de tormento não é bom para ninguém. Aquele homem deixou de olhar para ele agora e pensa nos seus irmãos. E a palavra de Deus vem nos ensinar que há uma urgência em que nós preguemos para aqueles que são da nossa família, aqueles que você quer ver no céu, morando ao lado de Deus. Fale para eles, conte para eles essa história. Durante essas semanas, vamos fazer isso. Vamos multiplicar essa palavra de Jesus. Vamos anunciar que a salvação é unicamente crendo no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Aleluia. Coloque no seu joelho, dobre seu joelho para os seus familiares que ainda não são crentes. Eu também vou fazer o mesmo, porque não é um lugar bom. Meus irmãos, se nós víssemos alguém em cima dentro de um ônibus, numa ponte que você já viu que está quebrada, que vai cair o ônibus, que vai morrer todo mundo, o que você faria? Ficaria de braços cruzados só dizendo, eles vão cair. Não, você correria gritando, você faria qualquer coisa para impedir. Pois é isso que está acontecendo. Os nossos familiares que ainda não creem em Jesus, eles precisam dessa salvação. Eu quero chamar a atenção das mulheres que têm esposa ainda não crente, e dos esposos que têm esposa ainda não crente, daqueles que estão com os filhos ainda sem estar servindo ao Senhor Jesus. Vamos clamar essa semana é uma semana de milagres, eu creio nessa palavra de Deus. Vamos crer, vamos orar por eles, mas vamos contar esta palavra para eles. A decisão é agora, é aqui, é enquanto estamos aqui nessa terra. Mas um dia, nossa vida cessará aqui e nós partiremos para a eternidade com Deus ou partiremos para o lugar de tormento. E eu desejo de todo o meu coração que você compreenda que é simples assim, é se ajoelhar e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, ele já provou que te ama, ele já provou que nos ama, porque ele deu a sua vida lá na cruz por nós. Só que ele está vivo e nesse momento ele está aqui comigo e ele está aí com você. Você sente a presença de Deus aí? Pois ele está. Nós estamos orando para que você compreenda que você pode tomar esta decisão. A resposta de Jesus é que nós vamos crer ouvindo essa palavra de Deus, que é Moisés e os profetas. E aí nós temos que realmente acreditar nessa palavra que Jesus contou. Essa palavra vem para nos dar a esperança da vida
em Cristo Jesus. Não podemos continuar sem ouvir a palavra do nosso Deus. A parábola que Jesus contou deixa claro que é durante a vida aqui na terra que nós tomamos a decisão quanto ao destino da morte. É vivendo na terra que temos que aproveitar o chamado de Deus ao arrependimento e à fé. Não se pode perder tempo, pois o prazo para a decisão terminará e o que vier depois será definitivo, céu ou inferno. Viver ao lado de Deus ou viver no lugar de tormento eternamente, lugar de dor. Lá é um lago de fogo e enxofre que arde continuamente. E aí nós vemos que o Senhor tem dado a vida para nos livrar deste lugar. Depois da morte, não há uma segunda oportunidade. Quando o rico entendeu que era preciso arrependimento, a oportunidade havia passado e ele estava definitivamente no lugar de sofrimento. Sua escolha pelos bens materiais o havia afastado de Deus, o verdadeiro Senhor, e selado o seu destino eterno. Para a nossa vida, o que nós podemos aprender? A Bíblia, as Escrituras Sagradas nos ensinam a trabalhar para ter o sustento necessário. Além disso, ter com que repartir com os outros. Claro que sim. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Deus deve ter o primeiro lugar em tudo. A Ele devemos amar de como? De todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E é a Ele que eu quero dar honra e glória neste momento. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra de Deus entre no seu coração. Eu quero orar com aqueles que ainda não fizeram a oração de confissão. Ore comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu sei que sou pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar e que ao terceiro dia tu ressuscitaste e estás assentado à direita de Deus Pai. E eu quero, Senhor, te receber aqui no meu coração. Eu quero receber a salvação que o Senhor comprou para mim. Pai, me ensina a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver contigo no céu. Eu decido, Senhor, por morar contigo aí, onde o Senhor está preparando uma morada para aqueles que creem em ti. Eu creio em ti, Jesus. Me ajude a sempre te agradar e te agradecer e viver para a tua honra e para a tua glória. Amém. Você sabe o que aconteceu quando você fez essa oração? Primeiro você pediu perdão dos pecados e os seus pecados são perdoados sim por Jesus. Ele é o único que pode perdoar pecados. Segundo, você pediu para ele escrever seu nome no livro da vida. Só quem pode escrever o nome no livro da vida é Jesus Cristo. E seu nome no livro da vida, você começa o quê? Uma nova história. Os seus pecados do passado não poderão ter poder sobre você, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia nessa palavra, viu? E seu nome ninguém pode tirar do livro da vida. Que coisa linda, não é? Procure ler a palavra de Deus essa semana. Procure uma igreja perto da sua casa que ensine a palavra de Deus. A nossa igreja fica aqui em Natal, a Igreja Batista do Pirangi. Estamos à sua disposição para lhe ajudar a entender mais e mais e a crescer mais no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Entre em contato conosco. Nós amamos você e temos orado por cada um que vai estar ouvindo essa mensagem da parte de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.